Que bom que você está aqui. Vem participar da conversa com a gente. A Sinara Menezes também. Oi, Sinara, bom dia. Bom dia, Vadir. Quanto tempo, hein? Pois é, você não me convida mais para nada. Mas também É não que agora eu podemos... só tenho programa com entrevistado sexta, mas você está na minha lista. Então, tá bom, Sinara, tô como é que esperando. vai convidar o Vadir? Você liga de manhã, ele está aqui. Vai 11h30, vai lá, está no Fórum 11h30. Está Ele no é Giro das doido. 11. Está no Boa Noite. Está no DCM. Meu, o jeito mais requisitado do país. Grande Vadir. Bom, queria começar com vocês falando hoje de manhã, fiz uma coleção de artigos e reportagens. Me parece que assim, Deixa eu há só um... fazer uma questão de ordem aqui. Ó. Olha Vai. só, o pai do Dória, eu escarafunchei a vida dele, sabia? Conta. Ele, apesar dele não ser exatamente um cara de esquerda, ele era um nacionalista, viu? Ele participou daquela CPI do IBAD. Então, a questão dos militares com ele foi isso. Ele participou da questão da CPI do IBAD, ele era um cara muito nacionalista, e um dos maiores inimigos dele, sabe quem era? Antônio Carlos Magalhães. Curiosamente, o Antônio Carlos Magalhães criou para o João Dória pai o apelido de João Dólar, por outras razões, né? Que o filho também passou a ter o apelido de João Dólar, mas dado pela esquerda. E o pai dele ganhou o apelido de João Dólar, dado pela direita. Então, assim, ele não era bem um cara de direitona, não. Não era direita, ele era do Partido Democrata Cristão, um cara de centro, né? Isso, É um exato. cara de centro, um cara de centro, mas gostava do mesmo esporte que o filho gosta também. Deixa eu falar para vocês. Ontem e hoje acendeu uma enorme preocupação a partir de uma série de coisas, mas sobretudo de 3 eventos do fim de semana. O discurso do Bolsonaro em Camboriú, o WhatsApp dele, nos grupos de WhatsApp, dizendo que os polícias militares irão acompanhá-lo em caso de ruptura institucional, e, sobretudo, a nomeação do Braga Neto, de surpresa, sem avisar ninguém, como candidato a vice dele, quando tudo se encaminhava para uma solução, aparentemente se encaminhava para uma solução política com a Tereza Cristina. Eu colhi agora cedo, aqui, uma série de artigos e reportagens entre a tarde de ontem e a manhã de hoje, impressionante realmente. Então, no UOL, Bolsonaro anuncia que Braga Neto deve ser vice sem aviso à ala política. A Thaís Oyama, a partir desse WhatsApp do Bolsonaro, acuado e sem respaldo de militares para o golpismo, Bolsonaro acena a PM. Depois, um artigo do professor Vinícius Vieira, de Relações Internacionais de Oxford, dizendo: com Braga Neto, Bolsonaro escolhe vice de olho na caserna e em golpe. Um artigo de agora cedo muito instigante do Thomas Traumann, que tem boas fontes no PT, falando do desenho do golpe, segundo o PT. Segundo ele, a cúpula do PT não considera a possibilidade de um golpe militar tradicional, mas há enorme preocupação com o que vem pela frente. E mais, na Veja, Bolsonaro se isola politicamente com Braga Neto na vice. No G1, Valdo Cruz, baralhados, decisão de Bolsonaro ter Braga Neto como vice é erro, que pode ser fatal. E a Maria Cristina Fernandes, uma jornalista muito respeitada, Braga Neto como vice, mostra Bolsonaro mais focado em contestar eleições do que obter votos. Estamos de novo num momento de grande tensão, né, Valdir? É verdade, Mauro. Em relação a essa hipótese da utilização da polícia militar, nós também temos que tomar um cuidado e não tratar a polícia militar como um bloco monolítico, né? Não é todo mundo na polícia militar que apoia Bolsonaro. Outro dia eu estava aqui num evento de direitos humanos em que havia oficiais da PM. Um deles me abordou: olha, deputado, nós não somos todos assim, não, viu? Nem todos nós aqui chancelamos essas políticas de extermínio, né? Nós somos vítimas disso também, e nem todo mundo aqui é bolsonarista. Eu acho que nós temos que ter um trabalho, né, de ter um mapa mais preciso, né, do que são as PM. Por exemplo, o muito citado João Dória aqui tomou providências em relação
a PMs, a oficiais da PM estavam colocando as manguinhas de fora, não sei se vocês lembram, lá atrás, com aquelas manifestações que eles tentaram urdir a favor de Bolsonaro na época da pandemia, abriu o processo e acabou. Afastou dos comandos, não teve nada. O que aconteceu? Nada. Né? É fato que os governadores eles têm medo das suas PMs? Tem. São uma força armada, os PMs ensinaram os militares a torturarem na ditadura, né? A escola foi a polícia militar, mas nós temos que tomar o cuidado de não tratar como um bloco monolítico. Né? É claro que as PMs preocupam porque elas são, de fato, força de combate. Combatem um povo, né? Combatem os pobres, negros, favelados, é verdade, mas o Exército Brasileiro nunca combateu nada, desde a Guerra do Paraguai. Né? Mas, de qualquer maneira, ao Exército, às Forças Armadas, não agrada a ideia de uma força militar paralela ter esse protagonismo aí que se acha que as PMs vão ter, né, na possibilidade de uma tentativa golpista. Bolsonaro é um bravateiro, nós sabemos disso. Tem a convicção hoje de que vai perder a eleição. Eu acho que ele está convencido de que perde. É fato que vai contestar o resultado. Agora, a maneira de ele contestar o resultado é que nós vamos ver como é que vai se dar. Né? Tenho a impressão que o método inicial vai ser de promover arruaça, promover baderna. Né? Ele tem gente mobilizada para isso. Infelizmente, nós não estamos mobilizados para fazer o que a esquerda brasileira já há muito tempo resolveu apostar no jogo institucional, no jogo da Constituição, na legalidade, né? E isso, de uma certa forma, nos desabilita, né, para esse tipo de enfrentamento. Né? Mas, sinceramente, acho que tudo isso ainda está no plano da bravata. Intenção tem, sem sombra de dúvida. Haverá tentativas de promover esse tipo de baderna que, dependendo do seu vulto, pode gerar, né, uma justificativa para a intervenção de Forças Armadas, de PM, etc. Nós vamos ter que estar muito atentos, não cair em provocação, mas também não sair correndo para debaixo da cama, né? Porque é exatamente o que eles querem. Eles querem a nossa desmobilização. Essas ameaças contra o presidente Lula, que são reais, se eles pudessem, eles davam um tiro na cabeça do Lula, sem sombra de dúvida, né? Eles são capazes disso. Mas tem um objetivo mais concreto por trás disso, que é impedir que o Lula faça campanha. É impedir que o Lula vá para a rua, é impedir que o Lula se abrace com a multidão, que é o que ele gosta, é o forte dele, né, esse congraçamento com o povo. Então, essa eleição ela vai ter um contorno completamente diferente das anteriores e nós temos que estar preparados para isso. Sinara, dois elementos que eu queria agregar, que aparentemente paradoxal, né? De um cenário por baixo da institucionalidade e, por outro lado, o cenário da institucionalidade. Nós temos hoje, em 2021, a situação piorou em 2022, não temos as estatísticas até agora. Até abril de 2021, os CACs, que são esses clubes de caça e tal, é por onde as armas vazam para as milícias, tinham 648 mil armas. A soma das armas das polícias militares somava 583 mil. A Polícia Federal, em 2021, terminou o ano com 1,5 milhão de armas de fogo com registro no país. Então, tem esse cenário, pode ser, vamos dizer assim, à margem da instituição. Por outro lado, ontem à tarde saiu um artigo, uma reportagem muito interessante do Marcelo Godoy, no Estadão. O Marcelo Godoy é um grande jornalista nessa área das Forças Armadas, das PMs, dos porões, né? O livro dele é fantástico sobre a questão das ditaduras, em que ele dizia o seguinte: você olha para o cenário do generalato na ativa brasileiro hoje, acabou a farra do Twitter. Enquanto no golpe contra Dilma e na eleição de Bolsonaro, praticamente todo o generalato da ativa tinha Twitter, hoje nenhum mais tem Twitter. Então, você tem esses cenários, vamos dizer assim, meio sinais paradoxais, né?
Pode ser também que o Bolsonaro mandou a tropa, né? Porque ele manda, o capitão que manda nos generais mandou os generais calarem a boca, né? Eu acho muito importante que o Vadi coloque as coisas como baderna, viu, Vadi? Porque eu tenho chamado o Bolsonaro de baderneiro, essa é uma característica dele, desde o Exército, a baderna, e é óbvio que ele vai partir para a baderna assim que ele perder a eleição, né? Eu acho que a primeira reação dele será a baderna, porque é da natureza dele. Se você olha o histórico do Bolsonaro nas Forças Armadas, é um histórico de baderneiro, né? Eu tenho batido nessa tecla porque eu acho que a gente tem que usar esses termos para com o Bolsonaro, para as pessoas terem ideia de que ele é um arruaceiro, ele é um baderneiro, e não é de hoje. E não é de hoje, é desde lá atrás, né? Se você olha a atuação dele na época do Fernando Henrique, nossa, ele desafiava o general que era ministro da Defesa do Fernando Henrique, general Tinoco, o tempo inteiro. Teve uma vez que ele botou um carro, ele atravessou um carro na entrada do quartel para o general não entrar. Você vê o tipo de coisa que ele sempre foi autorizado a fazer sem nenhuma punição, né? E outra coisa que eu acho que tem que ser feita em relação aos militares e ao exército, a própria polícia militar, é que a gente tem que ter uma parte deles a nosso favor. E isso só se faz com um trabalho forte de convencimento, né? O Chaves, Hugo Chávez, que o diga, tem que ter um forte trabalho de convencimento. Ontem eu fiz o meu programa à noite falando sobre a questão das armas, certo? Eu acho que um argumento que a gente pode usar com os policiais militares é que o bolsonarismo não confia neles, né? Não confia neles ou não iria querer armar a população. Eles acham a polícia incompetente, né? No mínimo. Por que eles querem armar a população? Porque eles acham a polícia uma porcaria. Eu acho que a gente tem que colocar para as pessoas essas coisas. Porque não faz sentido um cara que diz que prestigia os policiais querer armar a população. São duas coisas incompatíveis, ao meu ver. Verdade. Agora, é importante também ter claro o seguinte, né? Ele quer armar um lado da população, né? Porque o que eles fizeram foi desarmar os postos da FUNAI para fazer a defesa dos indígenas, enquanto eles armam fazendeiro, armam... Até porque, vamos combinar que eu não tenho dinheiro para ficar comprando fuzil, não. É caro pra cacete. Precisa ter grana. Precisa ter bala para comprar. Acho que sim, acho que a gente tem um certo consenso de que institucionalmente será difícil Bolsonaro conseguir a mobilização das Forças Armadas para um golpe militar clássico. O cenário, aparentemente, mais opera no terreno da baderna, de algo similar ao Capitólio, né? Parece que o modelo Capitólio é muito mais o modelo deles do que o modelo 64, por exemplo, né, Vadir? Mauro, aquele golpe clássico, né? Como 64 aqui no Brasil, 73 no Chile, 76 na Argentina, e por aí vai, ele também em desuso, né? É muito desgastante, exige uma articulação gigantesca, né? Até internacional, né? Para que isso aconteça. Aparelhos de Estado se voltando de forma subversiva, né? contra a ordem jurídica, né? Então, isso... Agora, a gente tem que estar de olho, por exemplo, diesel. O preço do diesel está disparando. É aquilo, o Bolsonaro, presumo eu, vai tentar criar aqui um clima de arruaça, de baderna, que justifique e legitime a repressão, a intervenção, né? Não sei em que momento ele vai fazer, se ele vai esperar perder a eleição no primeiro turno e depois contestar o resultado, ou tentar influenciar no resultado da eleição, ou tentar mesmo melar a eleição, né, com badernaço. Vai ter êxito, não vai ter êxito, né? Qual vai ser como é que as Forças Armadas vão se comportar, Exército, Marinha e Aeronáutica, né? Ele vai conseguir mobilizar a PM para isso?
se os caminhoneiros aliados a ele resolverem parar o Brasil, né, com desabastecimento, etc., qual vai ser a atitude das forças de Estado? Né? São essas as indagações que nós temos que ter, né, para também não minimizar. A Sinara disse muito bem, né? Bolsonaro é incontrolável. Né? Ninguém controla ele. Ninguém controla. Achava-se eles diziam que iam controlar, né, Vadir? Lembra lá na eleição, quando essa elite brasileira dizia, não, nós vamos controlar o Bolsonaro, como a burguesia alemã dizia que ia controlar o Hitler, né? Lembra lá atrás? Se botasse a faixa, ele sentiria o peso, né, da faixa. Bolsonaro é um delinquente, um sujeito do quinto escalão moral, é um esgoto social, né? Então ele não se controla Bolsonaro com jogo institucional. Bolsonaro vai ser controlado quando for para a cadeia, né? Vai ser a única forma de controle que vai se exercer sobre ele. Então nós temos que estar preparados para isso, temos que ter conversas aí com esses meios militares, temos que mapear as PMs, temos que ver com os governadores aliados. Porque o golpe, daquela maneira clássica, dificilmente... O Centrão é um comitê de negócios. O golpe atrapalha os negócios do Centrão. Como é que o Centrão tem apreço? Eu não tenho tanta certeza assim, sabia, Andi? Eu não tenho, sabe por quê? A nossa democracia não tem como a gente comparar com a americana, com os defeitos que a americana tem. Ela é muito mais antiga e sólida do que a nossa. A nossa democracia é muito frágil. E, assim, o fato de ter acontecido o golpe em 2016 já deve nos deixar ressabiados, porque, infelizmente, eles tratam a nossa nação como uma nação de quinta categoria, e como nação de quinta categoria, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Mas, Sinara, ali foi um golpe travestido, né? Assim, impeachment. Mas ninguém imaginava, né, Adi? Ninguém imaginava que eles teriam condição de fazer uma coisa daquelas. Bom, assim, eu estava lá dentro. Em 2015, eu já tinha certeza que o golpe era inevitável, a não ser que houvesse reação popular. Sim, mas eu digo assim, todo o histórico, né? Eu me lembro de cobrir como jornalista, desde que o Collor foi candidato em 89, e a gente via as movimentações na caserna, não sei o quê, os generais de pijama, se falaram alguma coisa, o clube do militar falou outra coisa. Era meio uma coisa anedótica. Ninguém pensava que uma hora eles iam se assanhar novamente. Como se assanharam, como estão assanhados, como estão achando que mandam no Brasil, né? Em tudo. Não, eu concordo com você, são todos golpistas. Né? Muito tem um difícil. DNA golpista. Não estou questionando isso. Eu estou dizendo o seguinte: este golpe que nós estamos falando é diferente do impeachment. Não seria invocada a Constituição para... seria golpe mesmo, é melar a eleição. Não aceita o resultado, não vai ter eleição. Aí é golpe. Aí é o golpe ipso facto, é o golpe na sua totalidade. Não tem a sutileza do impeachment. Né? É nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Agora, isso interessa ao Centrão, isso interessa aos empresários, né? Você isolar o Brasil internacionalmente. O Brasil ficaria isolado internacionalmente. Quem é que vai apoiar um negócio desse aqui? Né? Agora, você vê lá o candidato lá que foi derrotado na Colômbia, lá, que é caracterizado aqui como de extrema-direita, reconheceu o resultado. Imediatamente. Sim. Você vê que mesmo essa coisa do Bolsonaro é só Bolsonaro. Né? Ele tem uma articulação com Trump, né, que é um sujeito poderoso, detentor de capital, patrocina aí esses blogs, esses sites aí bolsonaristas, né? É verdade. Mas tudo isso vai ser suficiente. Aqui no Brasil, há uma articulação consensuada para um golpe desse tipo. Né? Não, de fato, cenário muito diferente, Vadir. Nós vimos o Josué
presidente da Fiesp, né? Uma questão fundamental, né? Sem Fiesp, sem Estados Unidos e sem Fiesp, como é que você vai dar golpe no sentido clássico? Não vai. E ele não tem apoio nem do governo Biden, nem do Josué. Agora, a política, eu sempre digo, esse ditado, palavras são palavras, nada mais do que palavras, é uma das maiores idiotices já pronunciadas. A política é feita de palavra, porque a palavra é ato. E a gente vem escutando essa convocação ao golpe e essa agitação ao redor do golpe há mais de ano. E me imagino que nós vamos ter um ensaio agora em 7 de setembro. Eles vão medir força em 7 de setembro. 200 anos. 200 anos com a múmia insepulta do coração de Dom Pedro. Até essa bizarrice a gente vai ver como um repeteco do que eles fizeram no Sesc Centenário em 1972, né? Agora, tem uma coisa que eu até quero perguntar para o Adi, que me deixou muito ressabiada essa semana que passou, que foi a aprovação pelo Supremo norte-americano da reversão de Roe versus Wade. Eu acho eu acho que pode ter um efeito muito devastador na nossa eleição isso, sabe? Dependendo de como os bolsonaristas utilizarem, né? Porque você reverter um negócio que lá estava dado por sentado. Estava dado por sentado desde 1973, tinha sido aprovado. E aí eles vão para esse retrocesso com ajuda, inclusive de gente nossa, né? Porque o Ives Gandra estava lá entre os que prepararam o material que se embasaram os juízes, que o Trump colocou lá dentro, né? Que o Trump colocou lá dentro. Muita gente está chamando a atenção para como fica difícil reverter os efeitos da extrema-direita, porque eles fazem esse tipo de coisa, né? Aparelhamento. Então, assim, eu temo muito pelo efeito da reversão de Roe versus Wade no Brasil. O que você acha, Adi? De fato, o que aconteceu na Suprema Corte Americana foi algo estarrecedor, né? Estarrecedor. Mesmo raciocinando, nos colocando no lugar de conservadores, né? Mas havia um consenso que determinadas situações, como de estupro, né? Legitimavam a recorrência ao aborto, né? E agora espera-se aí da Suprema Corte tudo que seja de pior, né? A pauta LGBTQIA+, exato, todas essas conquistas, né? Que ao longo do tempo, que foram mobilizações, a gente se lembra aqui, mobilizações extraordinárias nos Estados Unidos, né? Então, isso é uma decisão, porque quando parte do judiciário, né? E a Suprema Corte não é igual aqui ao Supremo Tribunal Federal, não, que houve clamor das ruas. Lá não houve clamor de coisa nenhuma, né? Uma coisa é uma lei do Congresso, né, que você vai para as ruas questionar, e como eles dependem de voto, você, com mobilização popular, você pode fazer com que o Congresso volte atrás. Agora, quando se trata de judiciário, sobretudo lá, né, que não tem essa história de ouvir clamores, etc., vai ser fogo, né? E, de fato, isso pode ter, Sinara, eu concordo com vocês, pode ter uma influência aqui, sim, do ponto de vista de fortalecer, né? Lá, tá vendo? Lá nos Estados Unidos, né, essa menina aí não teria abortado, essa garota aí de 10 anos. Exato. Lá se protege a vida, né? É a guerra cultural em curso. Lá a direita conseguiu acabar. A gente tem um momento... Esse governo Biden está com toda a cara de um governo Carter piorado, né? Parece que o governo Carter foi um intervalo entre o governo Nixon e o governo Reagan. Então, aparentemente, inclusive, eu acho que você traz uma questão importante, né, Sinara, de um contexto de retrocesso da sociedade dos Estados Unidos que aponta para a volta do Trump ou de alguém no nível do Trump na sucessão do Biden, né? Então, um cenário difícil mesmo, com repercussão em toda a América Latina e em todo o planeta. Quando o Luiz Felipe Miguel fala da crise da democracia liberal, esses momentos ficam bastante claros, né? Porque era um tema caro à democracia liberal o fato do aborto ser previsto na lei dos Estados Unidos. Você podia fazer, tinha até aquelas empresas que faziam lá Parenthood, não sei o quê. E ver isso ser revertido
considero um mau sinal. Considero um mau sinal, acho que pode ter um efeito muito difícil aqui, de dizer assim, olha só, lá nos Estados Unidos a direita conseguiu reverter, aqui a esquerda está querendo liberar, né? Acho, inclusive, que pode ser a desculpa que eles queriam para fazer um movimento na América do Sul todo, porque no Chile está revertendo, na Colômbia reverteu, no Uruguai o aborto está liberado, na Argentina, quer dizer, a gente está no momento oposto ao dos Estados Unidos, né? Bem parecido, na verdade, com o do Biden. O Biden tem estado do nosso lado. Ele foi o primeiro a levantar a voz contra essa questão da volta do aborto. Olha só, mas tem um comentarista aqui, Mauro, lembrando que o Supremo americano reverteu também a volta do ensino religioso e das orações nas escolas. Pouco se falou por aqui sobre isso. Então, assim, tem que ficar atento a esses sinais. Eu queria encerrar com vocês dois com uma questão, me parece, nesse momento chave, o Vadi tocou nela en passant, e acho que é um tema realmente muito relevante, que é assim, está claro que vão para cima do Lula, que Lula indo para as ruas vão tentar matá-lo, o Vadi deixou isso claro, né? Acho que há uma enorme preocupação em relação a tudo isso. Lula já ganhou a eleição. Será, né? Lá na Colômbia, o pessoal dizia, é mais fácil o Petro ganhar a eleição do que chegar vivo na posse, né? Então, o cenário aqui no Brasil, nessa altura do campeonato, me parece um pouco similar. Será que vale a pena? E os bolsonaristas estão provocando, né? O Lula não tem coragem de ir para a rua, o Lula, eles estão chamando, né? É uma armadilha, eles estão chamando o Lula para a rua. Será que não vale a pena uma campanha, né, porque aparentemente a vitória está desenhada, será que não vale a pena uma campanha mais recolhida, com menos exposição do Lula, para garantir que ele chegue vivo, para garantir que ele chegue sem um incidente, sem um atentado? Nós já vimos atentados. Aquele sujeito que invadiu o evento do programa de governo e chegou a 3 passos do Lula e do Alckmin, aquilo que a gente viu lá em Uberlândia, daquele drone, aquilo foi um atentado, gente. Aquilo não foi uma brincadeira, foi um atentado. Podia ter bomba ali, né? Então, eu queria entender como é que vocês enxergam essa questão da preocupação em relação à segurança do Lula e se isso deve limitar os movimentos dele na campanha. Vadi e depois Sinara. Olha, Mauro, a minha convivência com o presidente Lula, né, me ensinou, assim, é muito difícil contê-lo. Eu fico imaginando aqui as discussões internas sobre essa questão da segurança na movimentação eleitoral dele. Ele não suporta isso. Ele não é um sujeito temerário, não é, mas também ele é muito corajoso, né? É assim, e é da essência dele. Ele não está misturado com o povo, ele se sente um peixe fora d'água. Então, essa campanha, a participação do presidente Lula na campanha, ela vai ser negociada permanentemente com a segurança dele. E sempre no sentido do meio termo. Essa coisa radical aí que você propôs, eu acho muito difícil que aconteça. A prudência talvez mandasse isso. Hoje nós temos redes sociais, hoje há diversas formas aí de se comunicar que não necessariamente. Mas não é dele, não é dele, né? O Lula é uma força da natureza, porra. Ele carrega o povo, né? E o povo carrega ele. Então, não vai ser fácil, né? E é nisso também que a gente fica falando em golpe, porque o golpe sempre pressupõe um momento consumativo, né? O golpe pressupõe um processo que, num dado momento, vai se consumar. Isso faz parte de um golpe. Isso é um item golpista, né? Impedir que o adversário faça campanha. Pô, vocês viram lá em Alagoas, tem um deputado que é PM, então ainda tem contatos lá com a Polícia Militar, que vazou todo o itinerário dele lá em Alagoas, para expor mesmo a segurança e impedir. Ele teve que voltar atrás em agendas por conta do vazamento, né? Então vai ser assim, vai ser um xadrez, né? E nós vamos ver como é que a gente vai jogar esse xadrez.
Mas eu fico imaginando aqui o Lula aos berros lá com segurança, com a equipe de segurança, não aceitando determinadas restrições. Né? Com certeza isso está acontecendo. Parece que sim, já vazou, inclusive, que teve uma negociação, que ele aceitou aumentar a segurança, mas que está resistindo bravamente. E tem um aspecto, né, Sinara, que assim, no delírio bolsonarista, a facada foi coisa da esquerda. Então tem uma justificativa delirante deles de que ir para cima do Lula seria quase que uma vingança contra o que eles dizem que foi um ataque da esquerda contra o Bolsonaro. Então, um cenário preocupante. Opa, aconteceu alguma coisa ali. Aconteceu, deixa eu ver. Voltou. Eu propus um Lula móvel, vocês viram, né? Tem que ter um Lula móvel para o Lula andar no meio do povo sendo protegido. Mas olha Lula só. Lula móvel é um carro envidraçado com vidro à prova de bala, tá? Isso, é o Papa Móvel, né? É igual o Papa Móvel, só que do Lula. A Erundina usou na eleição passada por conta da Covid, o Erundina Móvel. Só que o do Lula, no caso, seria blindado, né? Sei lá, uma saída para isso. Mas olha só, além desse fato da ameaça ao Lula, que hoje é uma das coisas que mais me preocupam, né? Porque eles são capazes de tudo, e eu sempre lembro que não é só a gente que fala isso, o próprio Joaquim Barbosa falou que eles são capazes de tudo, que pode vir um sniper aí, um maluco solitário, né? Um desses praticantes de tiro, de clube de tiro que o Bolsonaro está incentivando o Brasil afora. Mas tem outro aspecto que a gente não tocou aqui, Mauro, que ontem o Bolsonaro baixou um decreto se protegendo de crime eleitoral. Se protegendo, quer dizer, ele quer um salvo-conduto para cometer crime eleitoral nessa eleição. E assim, olha só, na eleição que a Dilma perdeu e que o Suplicy perderam, os dois perderam, aquela eleição para o Senado, parecia ganha para eles, né? Parecia ganha a eleição para a Dilma e para o Suplicy. Eles perderam por uma coisa maciça de fake news na última semana. Na semana anterior à eleição, os bolsonaristas dispararam todo tipo de boato contra a Dilma e contra o Suplicy e levaram eles à derrota. Então, eu acho que a gente nunca pode pensar que o Lula já ganhou, porque esses caras, eles estão... não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro, vou dizer para vocês, é muito mais inteligente do que a gente imaginava, temos que reconhecer, né? Que ele parecia um idiota, um burrão, e não é. Mas ele está ligado com um movimento internacional muito forte de extrema-direita. E eles demonstraram, nesse meio tempo, que eles estão à nossa frente no domínio da internet, porque parece que na internet o ódio circula mais do que o amor, né? Que é a nossa arma. A nossa arma é o amor, o ódio circula mais que o amor. Então, assim, eu acho que a gente tem que cercar por todos os lados. Eu acho que a gente não pode nunca pensar que o Lula já foi eleito, Mauro. A gente tem que pensar que na reta final esses caras vão aprontar muita coisa, muita mamadeira de piroca virá por aí. É isso aí. Atenção, atenção. Como diz uma turma, orai e vigiai. Isso aí. Tem que vigiar, tem que vigiar. Sinara, Vadir, vou seguir agora com o Jean Willis aqui. Agradeço demais vocês dois por essa... Manda um beijo para o Jean. Já está vendo aqui, já está recebendo beijos e beijos. Hoje, inclusive, gente, Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. A Batalha de Stonewall, dia 28 de junho. Pergunta para ele da frase ridícula da Maitê sobre a Adriana Calcanhoto, gente. Queria que fosse homem, né? Eu vi. Que coisa feia! Coisa feia, quer dizer, você começa a se relacionar com uma mulher, ao invés de você pensar assim, estou me relacionando com uma pessoa, olha como meu coração é grande, eu me relaciono tanto com homens quanto com mulheres, porque eu me apaixono por pessoas. Aí ela vai e fala que a mulher, que queria que a mulher fosse homem. Que a namorada dela fosse homem. Pela madrugada. Maitê nunca nos decepciona. Tchau. Valeu, Sinara. Beijão. Valeu, Vadir. Abração, beijão.